Você sabe contratar para o teu negócio? Meu nome é Gerson Ribeiro e eu tenho o prazer de falar com você todos os dias sobre negócios, tecnologia, inovação, investimento, startups, inteligência artificial e vendas. E vê só, talvez esse seja um assunto que a maioria das pessoas acha chato, acha difícil e muitas pessoas acabam não se preocupando com isso em certos momentos, principalmente para quem está mais no começo. Só que vê só, saber contratar é uma ciência necessária, urgente para o teu negócio. As empresas acabam tendo uma dificuldade de crescer, muitas vezes não é pelo problema de vendas, não é pelo problema das operações, mas em muitos casos é falta de conseguir colocar o talento certo naquele negócio, naquele momento, para conseguir crescer. Então, assim, isso é um calo de muitos negócios, e talvez seja o teu aqui, e feito eu falei, não é um assunto muito sexy. A maioria das pessoas não gosta de falar sobre contratação, acha isso uma coisa chata, uma coisa desnecessária, mas não é. É uma das coisas mais importantes para você. E vê só, dependendo do teu nível de negócio, talvez você já tenha um processo de contratação rodando, você está sempre contratando, está sempre demitindo, e algumas outras pessoas não estão mais no começo, e isso está um pouco mais distante. Mas você ter a capacidade de encontrar a pessoa, chamar ela, treinar, operacionalizar e manter é uma coisa, assim, muito necessária, mas muito necessária mesmo. Eu tenho uns amigos que têm um grupo empresarial e eles têm um grande problema. Um dos maiores problemas deles não é vender mais, não é ter um bom produto, não é ter um bom serviço, mas é a falta de uma manutenção do time. Então, esse pessoal especificamente, dentro de um ano, 80% da equipe roda, da equipe muda, da equipe gira. Isso é muito problemático. Não é saudável de forma alguma você ter uma empresa que 80% da tua equipe sai. Então, assim, veja, eu quero que você entenda aqui duas coisas. A primeira é contratação. Contratação, na minha visão, é sobre você encontrar a pessoa certa, isso é meio óbvio, mas para o cargo certo. E isso aí é uma coisa que a maioria das pessoas erra, porque você contrata uma pessoa que não é para aquele cargo. Às vezes a pessoa é muito boa, às vezes a pessoa tem uma forma de trabalhar muito boa, mas ela não é para aquele cargo. Então, eu já deixei de contratar muitos bons talentos porque o cargo não era para aquela pessoa. E assim, por mais que eu sofra com isso, eu digo assim, meu Deus, eu queria muito ter essa pessoa na minha equipe, eu sei que não vai dar certo naquele momento. Então a gente acaba precisando dar um passo para trás e demorar para contratar, mas encontrar a pessoa certa para o projeto certo, para o trabalho certo. E assim, é dar um passo para trás para dar 3 passos para frente. Já aconteceu uma vez, acho que já acontece essa história aqui em outro vídeo, que eu estava precisando contratar uma vendedora, eu fiz um tempo assim, procurando a pessoa certa, e dentro dessa seleção eu vi uma pessoa que eu gostei muito do formato, da forma com que ela se mostrava ali. Só que me veio um estalo naquele momento. Naquele momento ele me veio um estalo e me disse assim, pô, eu acho que ela não vai trabalhar bem com a minha equipe, não vai trabalhar bem com os outros vendedores, eu acho que isso pode ser um problema. E naquele momento ali eu não contratei ela. Contratei uma outra pessoa, coloquei outra pessoa ali e tal, só que acabou surgindo uma outra vaga e eu tive preguiça de fazer o processo seletivo de novo, do jeito certo, e eu disse, eu vou chamar aquela menina lá para trabalhar com a gente aqui na nossa equipe de vendas. Contratei. Cara, em um dia, ela conseguiu criar uma confusão com todo mundo da equipe. Uma confusão do tipo assim, que eu precisei demitir ela com um dia de trabalho. Então assim, qual foi o meu erro? O meu erro foi não ter percebido que o meu insight inicial estava certo. Porque assim, não é só a pessoa ter várias habilidades. Pô, a pessoa se demonstra como uma boa vendedora, sabe se apresentar e tal, mas às vezes aquela pessoa ali não vai conseguir performar bem no todo. Então, contratação, estamos falando de contratação aqui, depois a gente fala de retenção, mas do ponto de vista de contratação, eu falei que é uma arte, mas é uma arte barra, na verdade eu disse que era uma ciência, é uma ciência meio arte. Você tem que ficar bom na contratação e às vezes você vai pegar a pessoa nas nuances. Feito nesse caso, eu peguei ela na nuance, eu vi assim, pô, eu acho que ela não vai dar certo. E depois eu contratei mesmo deixando de lado aquela minha visão inicial que estava certa no final das contas. Ou seja, eu acabei tendo que demitir uma pessoa com um dia de trabalho, que foi assim, péssimo pra gente, péssimo pra ela também, mas assim, extremamente necessário. Eu tenho certeza que se ela tivesse ficado na equipe, ia ter bagunçado todo o resto do time, como bagunçou já no primeiro dia. Então assim, veja, e foi muito drástico isso aí. Tipo, ela chegou e já criou confusão com todo mundo, das pessoas virem falar comigo e tal. Enfim, foi péssimo, não tinha outra forma que não fosse demitir. Mas aí foi uma falha minha, de eu não ter levado em consideração aquele ponto que eu já tinha percebido lá atrás na primeira entrevista com ela. Então assim, você primeiro precisa
contratar pessoas boas para o cargo certo, tá? Eu já falei recentemente, a gente fez uma contratação, tinha várias pessoas boas ali, mas não para o cargo que a gente estava naquele momento. Então, assim, eu não vou contratar pessoa que não seja, que não encaixe. E a gente às vezes comete erro. Só que assim, é melhor você demorar para contratar do que você contratar a pessoa errada. Porque assim, você vai investir dinheiro no tempo que aquela pessoa vai ficar ali, mesmo que seja curto, na energia, no treinamento, na capacitação, você vai ter todo esse trabalho com a pessoa e depois você vai ter que demitir, ou ela vai acabar saindo por conta própria, como acontece muitas vezes. Então assim, primeiro ponto é você encontrar a pessoa certa. E para isso, cada empresa vai elaborar os seus requisitos. Isso é o processo seletivo também. A gente tem que ter um processo. A gente usa um processo que eu aprendi numa empresa que eu trabalhei, que acabei virando sócio depois. A gente tinha um processo muito bom de contratação, que é já utilizado há, sei lá, mais ou menos aí 10 nada, uns 20 anos já é esse processo. Eu aprendi, funciona assim, como uma máquina muito boa de contratação. Então você tem que ter a tua máquina de contratação, a tua forma de fazer a seleção para encontrar as pessoas certas, para avaliar o perfil, para ver se ela encaixa e por aí vai, tá? Então assim, esse é um ponto crucial, contratar as pessoas certas para o cargo certo. Segundo ponto, manter a equipe. Cara, manter a equipe é essencial, porque veja, o custo que você tem para você treinar a equipe, para você treinar, esquece a equipe, vamos falar da pessoa específica naquele cargo. Pô, você pegou uma pessoa, você teve energia para contratar ela, você passou semanas para contratar, você contratou, ou seja, isso aí é custo, tudo isso é custo, você deixou de faturar por conta disso. Porque assim, não é só o custo do treinamento, mas tem um custo geral do negócio. O tempo que demora para aquela pessoa ali rampar, para ela chegar no nível, é um custo de oportunidade que você tem. Você deixa de ganhar dinheiro enquanto a pessoa está performando ainda, está começando a entrar no ritmo. Então existe um custo físico, um custo real para essas coisas. Aí você vai, contrata a pessoa, treina e tal, não estimula ela, não dá para a pessoa a necessidade que ela tem, porque as pessoas têm necessidades, a gente precisa ser muito humano nisso, a gente precisa ver para a pessoa e dizer assim, qual que é a motivação dela. E quando eu tô falando motivação, não tô falando, chegar super animado, dar uns 3 pulinhos aí antes de começar o dia, não é isso, não, que muitas empresas fazem, é bom fazer, lógico que cada um tem os seus rituais aí para aquecer a equipe, para motivar a equipe nesse quesito, mas eu tô falando da motivação intrínseca da pessoa. Cada pessoa está num momento de vida que tem uma coisa que a gente usa muito para avaliar, que chama-se a pirâmide de Maslow. Não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre a pirâmide de Maslow, porque daria uma aula só sobre isso. Mas a pirâmide de Maslow é a pirâmide das necessidades humanas. Então, essa necessidade mais básica, necessidade menos básicas, a de pertencimento, de realização. Então, é uma pirâmide e cada pessoa em determinado momento está num ponto da pirâmide. Eu estou em um, você está em outro, o teu funcionário está em outro. E você precisa estimular a pessoa, não é simplesmente fazer uma coisa genérica, mas você vê o que pega aquela pessoa naquele momento. E para isso, tem uma palavra aqui que resume tudo: gestão. Gestão não é só você dizer às pessoas o que fazer, é você perceber o que teu funcionário está precisando naquele momento. E você trabalhar para ajudar ele naquilo. Então, assim, o CEO, a gente fala de CEO, eu não gosto nem muito dessa palavra, mas o diretor executivo, né? CEO ficou muito batido, né? Todo mundo é CEO de startup e a pessoa não tem nem um projeto rodando. Mas, enfim, o CEO, o diretor executivo, o presidente, o dono da empresa, tem que ter uma visão para as pessoas, de modo que o teu trabalho não é apenas fazer a empresa rodar, mas você fazer com que as pessoas tenham as ferramentas corretas, estejam bem para performar. Então, o gestor, ele precisa ficar colocando óleo na máquina. Precisa ver assim, opa, essa engrenagem aqui, ela tá meio enferrujada, vou colocar um óleozinho, essa outra aqui travou, vou dar uma destravada. Então, o teu trabalho como gestor é você olhar para a pessoa, para as pessoas no plural, para as pessoas principalmente para quem você consegue gerir. E lógico, você, à medida que o teu negócio cresce, você não consegue gerir todo mundo. Você vai gerir os cargos mais próximos, mas o teu trabalho tem que ser esse, e as pessoas que gerem outras pessoas também tem que ter essa visão, porque a gente tem que estar o tempo todo estimulando essas pessoas para elas conseguirem performar mais. Ou seja, vamos lá, feito eu falei o caso desses meus amigos, tem uma empresa que 80% das pessoas mudam, saem do negócio. Isso é terrível, porque veja, uma empresa não é o produto apenas, a empresa é os processos e também as pessoas que estão por trás. Porque você pode ter o melhor processo do mundo, mas se você está ali, entra gente, sai gente o tempo todo, as pessoas não conseguem colocar a máquina para girar do jeito certo. Então você está sempre abaixo da tua capacidade produtiva e você perde cérebro. A fuga de cérebro é um custo enorme que não dá nem para calcular. Porque veja, uma pessoa, você
contratou uma pessoa, colocou, treinou, ela tá operando ali e tal. Aquela pessoa ali, ela tá trazendo o poder e capacidade de processamento cerebral dela para o teu negócio, as ideias, o trabalho, a energia, tá tudo ali. Aquele know-how que ela adquiriu ali em um certo período de tempo, ela vai colocar para você. Aí se você vai e ela sai por algum motivo, se você demite ela por algum outro motivo num período curto, não estou falando num período curto exatamente, às vezes você tem que demitir, eu já falei disso nesse vídeo. Mas assim, o que eu quero dizer é, se aquela pessoa ela vai sair antes do que deveria, você perdeu, assim, você estava pegando embalo e caiu. Então isso não pode acontecer, isso é um sintoma gravíssimo de que tem alguma coisa errada na gestão do negócio. Isso aqui é um ponto que a gente precisa levar em consideração sempre. E vê só, eu sei que esse vídeo aqui não vai bombar de views. Eu sei que esse vídeo aqui não vai ser o que as pessoas vão, nossa, mega compartilhar e tal, porque a maioria das pessoas não quer ouvir isso. Tem duas coisas que as pessoas não querem ouvir. Duas coisas. A primeira é que tem que vender. Ah, eu tenho uma ideia, eu tenho um negócio, eu tô fazendo isso aqui e tal, mas a pessoa tem medo de vender, tem medo de bater na porta, tem medo de levar aquilo ali adiante, tem medo da rejeição. Isso é um grande matador de negócio. Mata negócio demais. O dono cresceu ali, ele agora já não quer mais vender do jeito que vendia antes. E tudo bem você focar no teu negócio aqui e ali, você vai ter momentos de atuação, mas o que eu quero dizer é, você precisa vender, o teu negócio precisa vender. Muita gente tem medo disso. O segundo ponto que as pessoas têm medo e não gostam de falar sobre é gestão. Porque a gestão é chato, gestão é difícil, é só... Cara, não é. Gestão é sobre você colocar as pessoas certas para trabalhar do jeito certo, com os processos certos. Só tem duas coisas, processo e pessoa. Estamos falando aqui de pessoa, não estamos falando de processo. A pessoa precisa estar estimulada. Pirâmide de Maslow, você precisa ver a pirâmide de Maslow daquela pessoa e motivar ela do intrínseco dela. O que é intrínseco para ela de motivação. Você vai ver assim, tem uma pessoa que ela tá ali, por exemplo, ela mudou de casa, tá comprando tudo no apartamento, ela tá na base da pirâmide. Ela tá ali precisando de uma cama, tá precisando comprar uma geladeira. Então assim, às vezes ela vai performar mal no negócio, porque a vida pessoal dela tá toda bagunçada naquele momento de mudança, por exemplo. Entendeu? Então assim, a gente precisa ver aquela pessoa e dizer assim, poxa, como é que eu posso motivar ela? Às vezes, vamos lá, você vai dizer assim, como motivação vai ter um funcionário do mês, que é o reconhecimento. Show de bola, legal. Para aquela pessoa ali, se você der um prêmio de uma geladeira, para ela vai ficar louca, porque é exatamente o que ela precisa. Então você precisa encaixar as demandas específicas de cada um. Já isso dá muito trabalho. Eu sei, às vezes a gente vai ter que dar uma customizada mínima. Não vai dar pra gente fazer tudo de uma vez. Mas a gente vai fazer de acordo com o que a gente consegue para dar estímulo para as pessoas. Então as equipes precisam ser estimuladas. O trabalho precisa ser... eu não vou dizer que o trabalho não precisa ser intenso, porque a gente precisa ter intensidade no nosso trabalho, uma certa intensidade. Mas o trabalho não pode adoecer as pessoas. Isso é um ponto também de muita relevância. O trabalho não pode adoecer as pessoas. Porque se a pessoa adoece com o trabalho, se o trabalho é insustentável, a pessoa vai sair. Então a gente precisa trazer um ambiente mais propício para o trabalho, entendeu? Assim, a gente precisa ter essa consciência e trabalhar para isso. Não quer dizer que a gente não vai forçar a nossa equipe, não quer dizer que a gente não vai dar pressão na nossa equipe, vai dar, mas a gente tem que ver até onde aguenta o rojão, entendeu? Senão o negócio não vai para frente, não adianta. Não adianta, tá? Então assim, se você tá gostando desse vídeo aqui, se inscreve no canal. Esse é um canal que a gente tá trazendo todo dia notícias sobre negócio, para você crescer o teu negócio. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu curtir, porque faz toda a diferença. Quando você curte o vídeo, ele é trazido para mais pessoas, o algoritmo entrega para mais pessoas, então curte esse vídeo. E se você tá gostando do conteúdo, deixa o teu comentário aqui, eu leio todos os comentários e respondo todos os comentários. Beleza? Fechou? Lembra, o trabalho constrói e vai lá e bota para quebrar. Valeu!